arma, brigas, poder. Constantino e Maxêncio disputam o nome do grandioso Império Romano. Então, briga de imperadores, briga de líderes. O poder, quem manda mais. O império tem que expandir. Por que o império tem que expandir sempre? Para sustentar o núcleo do império. Para que o que conquista traga servos para servir com tudo, com trabalho, com esforço, com mão de obra, com dinheiro, com tributos. O que a gente critica em Portugal em relação ao Brasil? Portugal veio, porque Portugal era malzinho, gostava do Brasil? Não, porque a regra é assim. O colonizador vem, coloniza para tirar a riqueza daquele país para garantir o seu luxo lá, com o seu interesse. Então, Constantino e Maxêncio disputam o nome do grandioso Império Romano e uma batalha que se vê a ponte em Roma, os homens de Constantino e do inferior destroçaram e venceram os inimigos, ou seja, o próprio povo. E isso mudou a história das perseguições da igreja. Por que mudou a história da perseguição da igreja? Porque a partir daí, né, a última das perseguições foi no dia desse ano, a chamada 10ª perseguição, uma das mais violentas que se tiveram. Após uns 20 anos antes da nona, entre a nona e a 10ª, uns 20 anos de ligeira, vamos chamar assim, paz, entre aspas, tem Diocleciano e faz uma rasa das mais severas perseguições que a igreja já teve. E aí, emergindo do conflito, lembra que eu falei, tudo está junto. Dimensão política, dimensão social, dimensão econômica. Então, no meio disso tudo, né, esses problemas internos, disputa interna, surge esse líder, né, Constantino, que começa então a mudar a história da igreja a partir dele. A partir dele, a história da igreja vai para um outro patamar. Aí o exemplo da chamada ponte aí, o exemplo onde foi a batalha. Nós vamos ver mais para frente, não sei se está na tela, mas Constantino ia das suas batalhas, a mãe dele chamava Helena, e ele falava que ele teve um sonho, uma visão, alguns relatam um sonho, uma visão, que ele viu, né, a cruz, né, como se fosse uma imagem do céu, e aquilo para ele foi como um entendimento que Deus estava com ele, e Cristo estava abençoando, né, Constantino. Então, a partir disso, ele devota o seu coração, começa todo o processo que vai culminar com o cristianismo se tornando a religião oficial de Roma. No ano 313, Constantino torna-se imperador romano. Opa! Então, na tela do meu plano, você começa a mudar a história da igreja, porque o tudo que viria a partir desse fato dentro de Roma. Constantino se torna imperador. O imperador, nós vimos, ele se considerava o próprio Senhor, não é isso? Era a própria imagem considerada de Deus, aquele homem ali no império. A igreja então deixa de ser perseguida e torna-se oficial. O que vocês acham? Isso é bom ou ruim? Ruim? Ou pode ser bom também? Vamos um comentário assim, isso aí é o seguinte. Antigamente a igreja ela se levantou para a perseguição e a ação no sofrimento. No dia de hoje a igreja tem crescido, mas muitas vezes ela tem crescido, mas ela não tem sido perseguida da forma que ela foi no passado. Eu traz um pensamento seguinte: a igreja não tem sido perseguida por mim, ela tem deixado abrir mão de muitos preceitos, ela tem feito uma aliança com o mundo, ela tem deixado de pegar as verdades bíblicas. Boa! Levanta, repete isso, você tocou um ponto muito importante. Isso fala dentro desse momento, quando Constantino assume. É claro que tem que ser positivo ou negativo. Toda mudança tem que falar positivo para negativo. Tudo. Né? É Jorge, né, Jorge? E o que o Jorge falou, faz um misto disso. Repete, Jorge, as questões que você deixou no ar. A igreja antes ela foi levantada para o sofrimento, pela cabeça, por seus sonhos.
cristão, vamos falar assim, e a religião pode ser a religião oficial do país, é claro que tem vantagem por isso. É claro que as perseguições diminuíram, mas tem que acabar. Por que você perseguir, do ponto de vista estatal, do ponto de vista do governo, se o próprio imperador se diz agora um cristão convertido, e que o país no qual ele é a autoridade maior passa a ser cristão? Várias vantagens. Há um período de calmaria, a igreja passa a ficar mais tranquilidade, o Estado, olha que coisa interessante, e aí eu tenho um aspecto que parece positivo, pode ser um problemão. O Estado, olha o que eu estou falando bem qual? O Estado misturou o Estado com a igreja, tá certo? Misturou o Estado com a religião. Aparentemente tudo bem, aqueles templos pagãos que existiam, as igrejas e tal, se é a religião oficial do Estado, o Estado passa a ajudar essas igrejas, ele passa a colocar dinheiro nessas igrejas também. Você acha que Deus ciúme das outras igrejas? Claro que Deus passa a ajudar. Outra coisa, como o Estado ajuda, o Estado começa a colocar dinheiro, começa a surgir um clero muito forte, a hierarquia da igreja fica muito robusta, aquelas figuras imponentes que vocês estão acostumados a ver por aí, começam a aparecer, as igrejas começam a virar lugares de apadrinhamentos políticos, de indicações políticas. Já estão imaginando a mistura da política com a religião, como é que vai? Uma independência. O governo começa a colocar dinheiro lá, começa a dar vaidade, porque aí forma toda a estrutura, as igrejas estão ficando ricas, aí começa a haver separação, começa a haver o distanciamento, a verdadeira missão da igreja de levar a palavra evangélica começa a ir para outros caminhos. Aparentemente tudo bom a religião se tornar oficial. Só que você não faz conversão por decreto. Esse é o tipo de questão. A partir de hoje, Belo Horizonte, por ordem, decreto do senhor Márcio Lacerda, todo mundo é crente em Belo Horizonte. Todo mundo está, a partir de converter, às 4 horas da tarde, nós vamos parar e todo mundo está convertido, então às 4h30 da tarde, Belo Horizonte está convertido. É assim. Mais ou menos foi assim que foi feito. E aí começam as distorções, começam os problemas. Estão imaginando? Quanta bagunça? Porque as coisas não são assim. Conversão é de você faz, empregar, é levar a boa nova, contar que tem um negócio diferente, para que possa haver mudança de rumo, trocar de caminho. Você não troca o caminho das pessoas comemorando, por decreto, por lei. Não é assim que a coisa acontece. Constantino, pela série capital do Império para Bizâncio, dando o nome de Constantinopla. Constantinopla parece o Papa. Então o Papa você fica com Roma e fica com Constantinopla. O poder é dividido. O poder passa a ser separado. Fica para cá e fica para cá. Isso deu ciúme até das igrejas dos dois lugares. Continua acontecendo isso hoje. Olha falando, tem a igreja de Cristo, tem a igreja de maneira tal, maneira tal, maneira tal, maneira tal. Aí só para poder verificar, então o Império Romano de lá, transfere a capital do Império Grego Romano para Constantinopla. E aí, o cenário que nós estamos falando
Na plenitude ou na decadência dos tempos? O que vocês acham? Na decadência dos tempos, que está mostrando então o reloginho está batendo. Então a gente pode concluir que o plano de Deus, a perseguição, faz parte da vida do povo dele, da vida pessoal do seu povo, porque a gente percebe hoje, nessa divisão que aconteceu lá com o acontece hoje também na igreja oriental e na igreja ocidental. Na igreja oriental eles passam por um período de perseguição, sofrimento, e aqui no Ocidente a gente tem mais tranquilidade. Outros tipos de perseguições. Exatamente. E aí o evangelho que é pregado aqui, o evangelho a gente tem visto que é um evangelho que é apóstolo. Muitas igrejas pregam a prosperidade, pregam que os crentes não terão problemas, perseguições, vem para a igreja que só vai ajudar, só vai passar por muitas mais. E se percebe que desde o início da história, ali de Atos, quando Deus manda pregar o evangelho mundo afora, ele se acomoda e ele vive uma perseguição, o evangelho se transmite. E eu queria que eu vejo hoje também, que muitos estão pregando que diante da perseguição é algo para se pensar também, a igreja já não estará mais em será que essa igreja ocidental, que esse período de apostasia, está preparada para se retirar, não sei se está preparada para essa muito interessante. Quando você fala das perseguições, como eu comentei aqui, isso faz parte da história da igreja, mas quando a igreja vai ter perseguição, Cristo foi perseguido, ele veio para perseguir, para humilhar, morto para ressuscitar. Então a história, isso é dentro do plano de Deus, isso é claro que ele sabia, Por quê? O que nós falamos? A morte dessas pessoas, tudo que foi passado, foi para testemunho vivo, para fortalecimento da fé. Imagina a gente aqui hoje, em 2012, como nós estamos aqui no domingo de 2012, conversando sobre a história da igreja, sabendo que lá, quando 30, 40, 50, 60, 70, pessoas como nós aqui, naquela época, estavam sendo degoladas, estavam sendo vítimas de uma carnificina em geral, jogada a feras, a bestas. Isso simplesmente para perseguir de uma tema que é a base do profissionalismo dessas pessoas. Então é claro que essas perseguições, isso está dentro de um contexto histórico. Eu não tenho a menor dúvida de poder falar isso. Hoje, como nós falamos, aqui no Brasil nós não temos isso, mas temos outros tipos de perseguições. Mas se for lá no Timor-Leste, na sexta-feira, tem nós brasileiros indo para trabalhar lá, trabalhar pela hora, você não bota um facão ainda. Aí a gente parece coisa de bárbaro, tá certo? Uma barbárie real, contemporânea. Uma das coisas, imagina, uma das coisas na China, pergunta para pensar nos funcionários que vão para a China, o tipo de dificuldade que eles passam na Índia, no Irã, países tipicamente muçulmanos, como eu falei, qual é infiel, aos fiéis à vida, aos fiéis à morte. Então, isso tudo faz parte desse jogo que nós estamos falando, o respeito da conta, nós sabemos onde é que o Estado vai dar. Imagina se nós não tivéssemos isso ao longo de toda a história, em cima de um tipo de fé que nós estaremos discutindo, com base em qual fé. O homem que viveu com Cristo, que andou com ele por Pedro, que vendo tudo que viu, negou sua fé, mas depois de ver o restante do filme, ele opta e entrega sua vida, porque ele sabia o que estava lutando. Vamos pensar na nossa vida de hoje, onde nós entrega sua vida assim, para a nossa zona de conforto, a nossa zona de conforto, o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa vida, para eu entrego a minha vida em função disso. É porque eu percebo que nossa vida está prática, isso acontece. Quando a gente está falando bem tranquilo, a tendência é a gente acomodar, orações,
tinta. Toda vez que nós achamos que nós vamos resolver, porque eu sou inteligente, porque eu sou bem, porque eu sou esperto, né, porque eu sou competente, toda vez que eu achar isso e olhar para os meus braços, para os meus músculos e achar que é pela força dentro do sistema, eu estou pertinho de tropeçar e tomar uma pancada muito forte. Por isso que a aflição é o caminho mais curto. Porque na hora da aflição nós sabemos que só tem um que pode salvar. Não é amigo, não é homem, não é esposo, não é marido, só tem um. Por isso nós assim. Mas eu tenho uma coisa, dentro da igreja, só pede possibilidade, as pessoas também satisfazer para suprir essas necessidades. Claro que sim. E muitas das vezes pede foco, quer que alguém se colocar com o seu coração, fazer uma trajetória diferenciada. Claro. Mas por que está acontecendo isso hoje? Porque como nós não estamos para receber as intimidades, nós só queremos um Deus para nos servir. E não podemos servir a Deus. A ótica é completamente diferente. E essas pessoas estão indo porque o que tem sido falado, tem sido vendido, tem sido propagandeado, é o Deus que serve, é o Deus que faz, é o Deus para ti colocar coisas o tempo todo. Não é o objetivo que basta crescer, para que você entenda qual é o seu papel, qual é a sua relação com Ele, e que é na intimidade com Ele que você vai chegar onde que as coisas precisam ser transformadas para Ele. Alguma coisa diferente do que nós falamos anteriormente, dos motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, poder, briga, vaidade. Eu muitas vezes, pelo pelos filhos que destrói, são coisas livres, né? Ele aqui, olha, eu posso cair, depois eu faço. Agora, a grande maravilha disso tudo, e acho que isso é a gente guardar esse nosso coração hoje. Os filhos só tem que julgar. Por isso que a ninguém julga eles. Só tem um que é justo e reto a eles. Deus usa o jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Uma vez eu comentei com o pastor amigo meu, puxa vida, estava fazendo um curso novo. Eu falei, mas aquela igreja ali, naquele bairro ali, a pessoa grita demais, uma bagunça, total, e eu estava no nome assim, você não entraria lá, mas quem entra lá também não entra. Você não iria lá não, né? Mas ele também não iria lá. O mesmo desconforto que você tem que entrar na igreja. Seja por questão for habilidade dele, linguagem, jeito, ouvir, olhar, ele também tem. E o mesmo desconforto que você tem aqui, ele lá na sua, ele ia achar um marasmo, ele ia achar lá, ele não ia achar Deus lá. Então, irmão, a ninguém, sabe, uma coisa que eu gosto de dizer, no meu próprio exemplo, que Deus não nos julga, sabe por quê? A linguagem de Deus é desnula falar. Desnula falar para poder convencer. Quem traduz a mensagem de Deus no coração do Espírito Santo. Eu estou falando algumas coisas aqui, os outros professores, aí coordenadores estão falando. Cada coisa que nós falamos chega ao coração de cada um de vocês, às vezes para alguns no mesmo sentido, para outros no outro sentido. Mas Deus sabe onde está isso. Ele sabe o que quer fazer. Então o que nós podemos fazer é clamar para que ela, que nós temos o Espírito, nós sabemos, e com entendimento, como nós sabemos o resultado do grupo, que eu falei a fala de hoje, entendimento que isso é assim, está acontecendo na época que é para acontecer assim. A Deus nos falou, queria um louco,
sabe o que ela buscar. E é no meio disso tudo que ele faz a obra dele. Porque nós somos apenas fracos, sem valor nenhum, pobres pecadores, mais